Oi, pessoal, estamos aqui aguardando a professora Letícia Madaluno. Aguardando a Letícia. Aguardando a Letícia para retomar e apresentar ela, deixar a professora Letícia falar um pouquinho sobre saúde pública. Melhor, falar sobre a prática da osteopatia na saúde pública. Lu. Luana deve ter atrasado o voo dela mesmo. Letícia, cadê você? Tô vendo a Tânia aqui, Juliana, Diogo. Meu querido Fábio. Estamos aguardando a Letícia entrar. Ela já foi convidada a entrar na live do IBO para falar um pouquinho sobre a experiência dela como osteopata na saúde pública. Lê, você tá me vendo? Oh, Oi. finalmente! Que parto! Não, não é um parto ainda, né, Letícia? Gente, olha, antes de mais nada, eu queria pedir desculpa para todos, mas realmente, assim, eu vou retomar um pouquinho. Essa é a nossa primeira live, a nossa live pelo IBO. Nós temos uma série de lives já organizadas, às terças e quintas, às 20 horas. Prometo que não vamos atrasar e prometo que não vamos ficar patinando para entrar. Eu já falei um pouquinho sobre a minha prática. Bom, deixa eu me apresentar para quem está entrando agora. Eu sou Natália Salles da Rocha, eu sou osteopata, membro do Registro Brasileiro dos Osteopatas e responsável pela coordenação geral do IBO. Estou apresentando aqui a vocês a Letícia Madaluno, também osteopata, mas depois eu vou passar a palavra para ela, porque é melhor ela se apresentar. E nós decidimos iniciar essa live falando de um assunto assim, muito moderno e muito atual, que é a saúde pública, de um modo geral, né? Assim, a saúde pública no Brasil, vocês devem já estar acompanhando, que está dando um banho no atendimento aos pacientes de coronavírus, do Covid, que realmente é uma pandemia que está assolando o mundo. E a gente quis discutir e trazer para vocês, porque essa é mais uma oportunidade que se tem do osteopata atuar num campo novo para o osteopata atuar. E não é tão novo assim, a Letícia vai explicar melhor para vocês, porque na realidade a gente já atua
na área da osteopatia há 22 anos. Completamos agora no dia 9 de junho, quando iniciamos o nosso primeiro ambulatório. Um ambulatório na época quando nós éramos ainda estudantes da formação em osteopatia, e que a osteopatia ainda não era reconhecida como uma prática pela Organização Mundial de Saúde. Na realidade, a osteopatia ela passa a ser aceita pela Organização Mundial de Saúde em 2010 e ela é incluída na Política Nacional das Práticas Integrativas e Complementares em 2017 apenas, né? A Política das Práticas Integrativas e Complementares é uma lei do Ministério da Saúde de 2006 e a osteopatia ela passa a ser incluída somente agora em 2017. Mas temos alguns ambulatórios funcionando, que é uma forma, inclusive, como eu disse, é uma prática que com certeza ela é... Eu sou suspeita um pouquinho, mas ela é fantástica por não ser invasiva e de baixíssimo custo. Então, a população se beneficia, o governo se beneficia, enfim. Agora eu acho que eu vou passar, porque a gente já está assim, com bastante atraso, eu vou passar a palavra para a Letícia, que é coordenadora de clínica do Instituto Brasileiro de Osteopatia, e no momento está à frente, de fato, atuando como osteopata. Lê, muito obrigada, boa noite, passo a palavra para você, e qualquer coisa eu vou dando uns pitacos aí. Claro. Olá, gente, boa noite. Eu sou Letícia Madaluno, osteopata DO, graduada em 2004 pelo IBO, pelo Instituto Brasileiro de Osteopatia. Eu sou membro do Registro Brasileiro dos Osteopatas, me graduei em fisioterapia em 1986 pela Uniswan e atualmente estou como diretora do Centro Municipal de Reabilitação do Engenho de Dentro, que é ligado à Secretaria Municipal de Saúde, da CAP 3.2. Então, na realidade, a minha trajetória no serviço público se iniciou em 2002, quando eu fiz um concurso público para o município do Rio de Janeiro para o cargo de fisioterapeuta. Então, eu ingressei em outubro de 2002 e, desde então, um casamento longo de 18 anos me trouxe assim, muita satisfação. Eu acredito que a minha ascensão profissional, porque eu acho que eu cheguei como diretora, que acho que é o máximo dentro de uma unidade que a gente pode chegar, e eu acredito que a osteopatia me ajudou muito em relação a isso. Mas mais do que isso, eu acho que a minha realização não é só minha pessoal, profissional, mas principalmente o quanto nós podemos ajudar os pacientes com o tratamento osteopático, com a osteopatia. Porque, como bem a Natália falou, não é invasiva, não utilizamos remédios, assim, não é cirúrgica e traz um benefício enorme para uma população que a gente sabe o quanto é carente de tantas coisas. Então, por ser uma abordagem extremamente global, que envolve os 5 modelos biomecânico, circulatório, respiratório, neurológico, biopsicossocial e bioenergético, eu acredito que o paciente, o usuário do SUS, ele se beneficia muito com o tratamento osteopático. A gente sabe a demanda, a gama de pacientes que necessitam de atendimento. Então, falando um pouquinho dessa trajetória, como se iniciou tudo isso, eu cheguei lá, conversei com a diretora, eu estava com aquela fome de osteopatia, eu tinha saído do ambulatório do Anchieta, ingressando lá, eu falei, não é possível, eu preciso trabalhar com isso. E aí eu, quietinha, ali devagarinho, fui explicar para a diretora o que era aquilo, se eu podia levar minha maca quase que debaixo do braço, e ela permitiu, e aí eu não parei mais, porque acho que me motivou muito, a gente fica 3 anos no estágio probatório, e eu falei assim, não, eu preciso trabalhar com o que eu gosto, senão eu não vou aguentar, assim, não, eu preciso ter motivação, que a motivação é tudo. E aí eu comecei, aí vinha um, vinha outro, vinha o diretor, vinha desde o diretor até a equipe da limpeza se tratar comigo. E eu acho que isso aí, realmente, eu comecei a ficar um pouquinho conhecida na unidade. Aí, quando foi em 2004, eu resolvi ousar um pouco e fui falar com a diretora se ela não podia me ceder uma ala lá que estava isolada, né, na unidade. E aí, com o apoio da Sociedade Brasileira de Osteopatia, nós fizemos uma reforma, uma pintura, uma coisa bem simples,
para finalmente abrir o meu sonhado ambulatório na minha unidade. Então, em setembro de 2004, foi inaugurado esse ambulatório e, assim, ele funciona até hoje, há 16 anos. E, assim, o mais interessante é que, além da evolução profissional, porque eu acho que eu devo todo o meu conhecimento, toda a minha prática clínica ao serviço público de saúde, porque é um paciente, como eu falei, com várias comorbidades. Então, eu acho que quem atende esse tipo de paciente, os outros pacientes na rede privada se tornam extremamente mais fáceis de lidar, porque a gente pede um exame, ele vem com o exame, e a gente sabe que no serviço público tem uma demanda enorme. Esses pacientes ficam numa fila, muitas vezes não tem exames complementares, a gente não tem como indicar para outros profissionais tão precocemente. Então, eu acho que o ambulatório me deu assim, uma gratificação enorme, o quanto a gente pôde ajudar essas pessoas que são carentes, de uma maneira geral, de tudo, porque a abordagem do paciente, a gente tem uma escuta muito importante. A gente se interessa pela vida, a gente quer promover a saúde e não a doença. Então, numa população que, infelizmente, é extremamente carente de saúde, eu acho que quando a gente procura dar essa saúde, devolver essa saúde, é muito rico. Então, e o que a gente precisa, né? Na realidade, o osteopata ele precisa de uma marca e das suas mãos e de um espaço para trabalhar. Então, eu acho que isso se torna, como a Natália bem falou, é muito econômico para o serviço público de saúde. A gente pode evitar um grande número de cirurgias, que muitos pacientes nos procuram. Não é que a osteopatia atenda só as dores musculoesqueléticas, mas é que a gente sabe, até pelos estudos, que 80% da população sofre de dores lombares, é o maior índice de afastamento do trabalho. Então, quando a gente consegue devolver esse usuário precocemente ao trabalho, né, às atividades laborativas, isso também é uma economia para o sistema público de saúde e para o próprio paciente, né, que fica afastado do trabalho. Por exemplo, quem trabalha com faxina, o operedeiro, então ele deixa de ganhar porque ele está afastado das suas atividades. Então, quando a gente consegue isso, eu acho que eles ficam extremamente gratos, né? Eles sempre, é muito interessante que eles dizem assim, nossa, nunca ninguém fez isso comigo, nunca ninguém me perguntou tanta coisa. Então, esse interesse pela saúde do indivíduo, né? Na ingestão de líquido, de orientações, de atividade física. Então, eu acho que a osteopatia, nesse sentido, ela complementa, ela é muito rica. Então, é por isso que eu sou tão entusiasmada, eu acho que me motivou muito, apesar de todas as dificuldades que a gente sabe que existem no serviço público, mas eu me orgulho muito de estar lá há 18 anos e continuar acreditando. Agora a gente está num momento bastante delicado, né, com a pandemia, que tivemos que interromper os atendimentos, e agora nós vamos ter porta de entrada no nosso território para receber pacientes pós-Covid, e eu tenho certeza que a osteopatia, aliás, tem ideias já de pesquisas para a gente trabalhar com esse paciente pós-Covid, que eu tenho certeza que vai ser muito rico para esse paciente. Eu falo muito, Natália, se você deixar, eu vou me embora. Eu acho que uma das coisas mais importantes que a Letícia falou, e assim, o entusiasmo dela é fantástico, é o que a gente, na realidade, quis passar, né? Porque o osteopata ele tem essa possibilidade de atuar no serviço público de fato, e aqui no Brasil, já atuando desde 1998, principalmente nos dois estados, tanto no Rio de Janeiro quanto no Rio Grande do Sul. Então, eu acho que isso é uma grande oportunidade para quem deseja ser osteopata e que pode expandir também a sua área. E pensando um pouco na questão da saúde pública, como a Letícia falou, hoje a gente, mais do que nunca, está engajado, principalmente vamos estar engajados, principalmente na reabilitação dos pacientes Covid, como a Letícia falou. E já existe, né, Letícia, alunos nossos do 5º ano já trabalhando com pacientes pós-Covid, tanto aqui em Porto Alegre quanto no Rio de Janeiro, realizando pesquisas. E é muito rico, né? Porque, no fundo, a população se beneficia muito. E, como eu falei, e o profissional também, porque eu tenho certeza que tudo que eu construí hoje foi com o meu trabalho no serviço público. Eu tenho certeza
que me ajudou muito no próprio atendimento dos meus pacientes, na clínica, e os outros, a valorização no meio profissional, porque a gente é difícil ver um profissional que não é um médico, por exemplo, dirigir uma unidade, um centro de saúde, né, um centro de reabilitação. Então, eu me orgulho muito disso, porque eu devo realmente isso muito à osteopatia. Eu tenho consciência que o trabalho que eu desenvolvi esses anos todos, eu atendia mesmo, eu trabalhava, eu não era só diretora, quer dizer, não só chefe, que eu fiquei na chefia. Eu fui convidada para a chefia em 2007, eu fiquei 10 anos na chefia da fisioterapia e reabilitação como um todo, toda a parte de reabilitação eu chefiava, o diretor me convidou em 2007, eu entrei em 2002, quer dizer, 5 anos depois eu já tinha ingressado na chefia e fiquei 10 anos como chefe, até ele me convidar para vice-direção, e em 2017, e depois em 2019 ele se aposentou e me indicou como diretor. Então, eu me orgulho muito disso, e eu tenho certeza que foi o trabalho que eu desenvolvi dentro da unidade. Letícia, eu queria te fazer uma pergunta para direcionar um pouco mais, que assim, eu sei qual é a resposta, mas eu acho que para direcionar um pouco mais, na realidade, talvez tenham algumas pessoas assistindo a gente com algumas dúvidas em relação ao ingresso, né? Como que o profissional ele pode ingressar e atuar hoje em dia, nos dias atuais ainda, como é que seria o ingresso dele caso ele tenha interesse de atuar como osteopata na rede pública? Bom, ele sendo concursado, ele pode, se ele for estudante, se ele finalizar o estudo dele, ele pode, desde então, iniciar o trabalho, a abordagem, o tratamento osteopático, porque, como eu falei, ele precisa de uma mão, das duas mãos e da maca. E, logicamente, eu tive um trabalho de explicar o que eu fazia, o que era osteopatia, porque, apesar dela existir desde 1974, muitas pessoas ainda perguntam, o que é isso? Então, a gente precisa também explicar um pouquinho na unidade e mostrar o trabalho. Respeitar muito os outros colegas, né? Eu, por exemplo, lá na nossa unidade, os próprios colegas internamente encaminham o paciente também. O setor de fisioterapia trauma-ortopédica, a mastologia oncológica, a neurofuncional, indicam o paciente para a gente a respiratória. Então, assim, é uma conquista do próprio trabalho. A gente gasta um tempinho explicando. Então, o profissional concursado que faz osteopatia, que está em formação, ele pode perfeitamente explicar e passar a atuar como osteopata. Tem as organizações sociais agora que, mesmo que o indivíduo, o fisioterapeuta, o profissional osteopata não seja concursado, se ele estiver dentro de uma instituição pública, ele pode trabalhar. Eu acho que a gente só precisa explicar, porque, por exemplo, a gente tomava um tempo muito maior no atendimento, eu tive que explicar o porquê que a gente não atendia 10 ao mesmo tempo, que a gente tinha um trabalho que, pelo menos, a gente ia ficar 40 minutos, mas, em compensação, esse paciente ele ia ter uma recuperação mais rápida, ia dar vaga para outro. Então, é uma conquista que a gente tem que explicar. É um papel mesmo, dia a dia, você mostrando com o seu próprio trabalho. Então, eu posso dizer que eu não tive nenhuma barreira, não tive nenhuma dificuldade, muito pelo contrário. Agora a gente está sofrendo aí porque teve uma interrupção por conta do Covid e a gente está tentando aí retomar as atividades para a próxima semana, porque o usuário todo dia ele vai lá perguntar quando é que o ambulatório volta, ou ele telefona. Então, assim, a gente está esperando as autoridades, né, municipais e governamentais darem o passe livre para a gente voltar, porque tem todo um cuidado da contaminação, é um trabalho muito próximo, né? A sala de espera, tanto para o profissional quanto como para o paciente. Então, a gente está nessa semana, eu digo, no olho do furacão, porque a gente está se virando para se reorganizar. Para se reorganizar. E a osteopatia, por ser um tratamento extremamente próximo, tanto o paciente como o profissional, eles ficam mais expostos. Então, a gente precisa tomar muitos cuidados. Mas eu não vejo nenhum empecilho para nenhum profissional que está ligado a um serviço público desenvolver a osteopatia nos seus serviços. Que ótimo. Isso que a Letícia está falando, né, Lê? Eu acho que isso é uma coisa bastante importante, porque ela como diretora, ela como osteopata, sendo diretora do Centro Municipal de Reabilitação, eu acho que isso abre um leque muito grande para a atuação do osteopata, né? E que a gente possa
multiplicar isso por outros municípios em outros estados, como aqui também, falando um pouquinho do Rio Grande do Sul, como a gente aqui também tem os 3 ambulatórios, em Porto Alegre, em Farroupilha e em Dom Pedrito, que é na região da Campanha, e todos de forma oficial, através de um termo de cooperação junto com as secretarias municipais de saúde. Então é isso, gente. Eu acho que a gente está vendo assim, várias pessoas aqui entrando com a gente. É muito bom a gente estar fazendo essa live e ver assim, vários coraçõezinhos. Eu não sei se tem alguma pergunta em particular, em especial para mim, ou mesmo para a Letícia, as duas mães da osteopatia no serviço público. Então, alguém está perguntando aqui, Letícia, como marcar a consulta na rede pública? Então, nesse momento, como eu falei, a gente está retomando as atividades, mas o que é importante, a gente sempre pede, porque a nossa agenda ela é local, ela não está ainda inserida dentro do... É importante, Letícia, desculpa te interromper, mas é importante você frisar como é a marcação no município do Rio de Janeiro, no caso, Isso, né? é específico para o Rio de Janeiro, tá? Porque deixa eu explicar um pouquinho, o paciente, o usuário, ele é acompanhado durante 6 meses, mais ou menos. Se ele está numa fase aguda, ele vai ser atendido 1 semana após o primeiro atendimento, 1 mês, 15 dias, 1 mês, 2 meses, 3 meses. E, claro, a gente tem a interação com os outros setores. Se ele precisar de algum outro tratamento, ele vai ser encaminhado. Mas ele é acompanhado praticamente 6 meses pelo ambulatório. Os pacientes mais crônicos, a rotina é um pouquinho diferente. Ele vem à primeira consulta, ele retorna após 15 dias, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses. Então, nesse período, é lógico, tem todas as orientações também de exercício, de atividade, de orientações posturais, nutricionais, de exercícios, né? Mas ele tem esse protocolo, esse acompanhamento durante 6 meses. Então, eu optei, apesar de todos os serviços hoje em dia estarem vinculados ao sistema de regulação, eu achei que a osteopatia, infelizmente, por não ser ainda muito entendida de uma maneira geral, a nossa agenda é local. Então, a gente pode receber qualquer tipo de paciente. Eu vou dar o telefone, porque no momento a gente está com o ambulatório parado, mas aí eu vou dar o telefone da unidade e pode ser marcado por telefone. Agora, eu peço sempre que as pessoas tragam algum tipo de diagnóstico clínico, porque isso é importante, porque o Sistema Único de Saúde exige que tenha um diagnóstico médico. Não é com a indicação, mas é com o problema que ele tem, um diagnóstico médico. Letícia, Sim. Na região, né, que estão perguntando aqui, na região do metropolitana do Rio de Janeiro, então, nós temos atualmente apenas um local que é o Centro Municipal de Reabilitação, não é isso? Infelizmente, Você poderia passar para a gente o telefone? Estão me pedindo também outras. Qual seria o telefone, Letícia? É o 3111-7350. Esse é da direção, eu sei que eu vou atender muitos telefonemas. Esse é o da direção, mas eu prefiro que caia para mim, porque eu tenho como até pegar o nome dessas pessoas interessadas e assim que o ambulatório retomar, a gente pode... Agora tem uma demanda reprimida muito grande, porque a gente está suspenso desde de março, né? Então, os pacientes interromperam o tratamento, mas a gente vai tentar, da melhor maneira possível, aí, fazer com que a fila ande, literalmente. Tá, eu vou responder essas outras perguntas. Poderia falar os lugares em que a pessoa consegue atendimento pela rede pública. Então, no Rio de Janeiro, é o Centro Municipal de Reabilitação. Em Porto Alegre, no Centro de Saúde da Vila dos Comerciários. Em Farroupilha, com o Grupo Vida. E em Dom Pedrito, diretamente com a Secretaria Municipal de Saúde. Tem uma outra pergunta aqui. Eu, como aluno do Rio de Janeiro, tendo parentes em Farroupilha, o Ari, teria oportunidade de intercâmbio na cidade da Serra Gaúcha num tempo futuro? Claro que sim. Todos os alunos do IBO, eles podem participar de todos os nossos ambulatórios, como intercâmbio.
Tem também agora do Egídio, como o de saúde enxerga dentro de um processo multidisciplinar e como profissional de primeiro contato. A gente tem, a gente tem o atendimento é livre demanda, o encaminhamento é a partir do médico de família. Então, todos os encaminhamentos dos pacientes e o agendamento é direto pelo médico de família, tanto em Dom Pedrito quanto em Farroupilha. Em Porto Alegre, qualquer paciente pode ser encaminhado por um profissional de saúde que tem acesso ao GERCOM, que é uma plataforma de marcação de consulta, de primeira intenção. Letícia, tem uma pergunta. Na realidade, não é que o paciente que não tenha um encaminhamento médico, ele não seja atendido, tá? Mas eu acho que por uma questão de segurança, de uma maneira geral, dentro do serviço de saúde pública, eu acho muito importante que a gente a gente tem que saber trabalhar de uma forma multidisciplinar. Então, eu acabo recebendo pacientes da rede privada que, assim, que conhecem meu trabalho, às vezes tem uma pessoa que não tem possibilidade de pagar, encaminha também para o ambulatório, isso acontece muito, né, que sabe que eu trabalho no serviço público, então a gente recebe todos os pacientes, né, a gente realmente faz uma agenda local. Então, não é que o paciente não vá ser atendido, tá? Mas a gente sempre prefere que ele tenha algum tipo de acompanhamento, porque a gente sabe da complexidade do serviço de saúde, que se ele não tiver uma porta ali, um caminho, que a gente até possa ajudá-lo depois a fazer outros exames, da necessidade de ter essa integração que o município está fazendo via regulação. Mas não é que seja um empecilho. Sim. Não, mas eu não tinha falado de empecilho, eu só expliquei como era a entrada, rotina, a porta de entrada. Isso. No Rio Grande do Sul ia te passar. A Juliana está firmando o telefone, é 3111. Isso, 7350. 17. O telefone do ambulatório agora tá com problema, então esse é o telefone da direção, tá? Então, assim, como eu tô lá todo dia, então eu posso tentar gerenciar um pouquinho isso, né? Mas é o telefone da direção, não é o do ambulatório especificamente, que no momento ele está com problema. Tá, Letícia, tem aqui também o Fábio Ribeiro, está perguntando, e aí eu vou passar a pergunta para você, quando voltarão os seminários do IBO? Ontem. Amanhã. Amanhã. É uma coisa muito importante. A questão mais importante é que o IBO manteve esse tempo todo o contato com os alunos através de revisões, através de supervisões. E agora a gente vai dar continuidade através das nossas lives. E cada terça e cada quinta vamos ter um assunto. Na quinta-feira, a próxima live às 20 horas vão ter dois osteopatas falando sobre a atuação do osteopata no retorno precoce do atleta de um modo geral, né, de vários esportes. Mas falando mais especificamente quando, eu acho que a gente está esperando também as normas, aí, as regras governamentais, a gente está seguindo isso, né? Tem que ser, né, Natália? Com certeza. Não, com certeza, respeitando as autoridades de saúde totalmente. Totalmente. Mais alguma pergunta? Você viu aí? Não, só aqui... A Luciana Cassel, saudades desses 2000x em cada frase, cariocas queridas, nossa aluna. A gente não chia, Lu. E uma coisa que eu gosto de sempre falar, quando às vezes a pessoa quer conhecer, porque às vezes o profissional que tem interesse, inclusive, em estudar, eu convido que vá até o ambulatório, porque lá... Ótima ideia, Lê. Eu acho que lá é o local que ele pode exatamente ver como funciona. Eu costumo convidar, às vezes, as pessoas interessadas, eu falei, vem me fazer uma visita, só me avisa, porque às vezes eu posso estar numa reunião, e aí eu apresento o ambulatório, ele fica lá vendo como é que é a rotina. Eu acho que é a melhor forma. Né? A gente vê até alguns alunos que entram sem ter muita noção. Eu sempre digo, vai lá conhecer antes de você fazer uma formação de como é o funcionamento, como é que é a abordagem, né? Então, eu acho que quem quiser também está aberto. Ótimo. Assim que a gente voltar para conhecer o espaço.
Na verdade, não só o espaço do Rio de Janeiro, em todos estão Claro. convidados a conhecer os 4 ambulatórios do IBO. Tá? Vai ser um prazer e talvez tirar uma dúvida de como é a prática de um osteopata. Bom, gente, eu não sei se Letícia quer completar com mais alguma coisa. Nós estamos aí com um projeto de abrir um outro ambulatório em breve, mas a gente tem que, infelizmente, esse momento está muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, existem outras prioridades, né? Mas a gente tem ideia de ter mais um ambulatório, que eu acho que vai ser muito rico para a população, principalmente para a população, gente. É um Aonde, trabalho. Letícia? Aonde? Na Tijuca. Uau! Só vou contar isso por enquanto. Não, mas é bom a gente já começar. Tem que abrir em Niterói também, né? Tem um monte de Também, gente que está nos Niterói, assistindo que mora em Niterói, eu tenho olha, certeza. em Niterói o namoro está longo, mas a pandemia veio interromper o casamento. Estava quase ali no altar, mas a pandemia, infelizmente, interrompeu, porque estava bem avançado, já tinha local estabelecido no centro de Niterói. Então, enfim, mas a gente está lutando muito por isso e a gente faz questão que os ambulatórios sejam na rede pública, porque, primeiro, visando essa população, que é uma população extremamente necessitada, e a gente tem esse projeto social aí nosso, do IBO, né, de atuar no serviço público, que a gente sabe o quanto é rico para os pacientes e para os profissionais em formação que vão realmente ter uma qualidade excepcional. Então, é com muito orgulho, gente. Eu sou uma funcionária pública com orgulho. Eu sei que a gente é muito massacrado aí, falam muito mal do funcionalismo, mas, assim, eu tenho muito orgulho de ser funcionária pública. Eu sei que eu trabalho mesmo. Eu pretendo ainda... Você foi também muitos anos, né, Natália? Você também sabe bem isso. Agora eu sou uma ex-funcionária pública, que eu já sou aposentada pelo serviço público. Mas eu acho que é isso, gente. Aqui, olha, a Cláudia, amiga, Cláudia Caran, dizendo viva o SUS, viva a osteopatia, viva os nossos ambulatórios e que a gente possa, como osteopatas, continuar dando assistência à população que tanto precisa e é isso. É isso, queridos. Foi um prazer, Natália, dividir com você, que afinal nós somos, assim, as dinossauras do Rio de Janeiro, da osteopatia. Então, foi com muito orgulho. Tem mais alguns dinossauros que estão nos escutando aqui, hein, Letícia? Jackson, que é a próxima live de quinta-feira com Jackson Nese, Ana Paula. Mas é isso. O meu namoro com a osteopatia começou na Itália, lá em 88, muito tempo atrás, que eu conheci um osteopata e me encantei. Falei, é isso que eu quero para mim. Então, quem quiser conhecer, vai ser um prazer recebê-los lá no ambulatório. Obrigada, Letícia. Obrigada a todos e até quinta-feira. Um beijo grande para vocês e até quinta-feira. Até logo. Boa noite. Obrigada pela presença.